Oi pessoal, tudo bem? Então, conforme combinado, né, tô gravando essa revisão para vocês. Começamos na aula passada e não finalizamos, né, por conta disso e também da turma aí que foi jogar, né, e perdeu. Então é isso, espero ajudá-los, faz tempo que eu não uso o Meet, vou tentar aqui fazer da melhor forma. Então vamos lá. Então, nós temos aqui, gente, vamos falar primeiro de potência. Então, quando a gente tem uma potência, gente, 2 ao cubo, jamais multiplica a base pelo expoente, como muita gente faz 2 vezes 3, jamais façam isso. Sempre o expoente indica quantas vezes a gente vai multiplicar a base por ela mesma. Como o expoente é 3, a gente vai multiplicar o 2 3 vezes por ele mesmo. Vamos fazer a continha. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, sempre o expoente indica quantas vezes nós vamos multiplicar a base por ela mesma. Aqui o expoente é 2, então nós vamos multiplicar a base 2 vezes por ele mesmo. 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Igual a 16. 5 à quarta. Significa que nós vamos multiplicar o 5 4 vezes por ele mesmo. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Claro, gente, se não lembrar, tem que ir armando a continha para chegar nesses resultados. Vamos montar aí a multiplicação. E aqui, gente, a mesma coisa quando for fração. Expoente é 2, significa que nós vamos multiplicar a nossa base 2 vezes por ela mesma. Então, vai ficar meio vezes meio. Isso, meio vezes meio. Aí, a gente vai multiplicar em cima e embaixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, gente, virou uma multiplicação de frações. Multiplicação de frações, multiplique em cima e embaixo. Então, meio elevado ao quadrado, 1/4. Agora, nós temos aí 4/5 elevado ao cubo. Então, nós vamos multiplicar 4/5 3 vezes por ele mesmo. 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5. Gerou novamente uma multiplicação de frações. Multiplicação de frações, a gente multiplica em cima e embaixo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E agora, só multiplicar embaixo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Não dá para a gente simplificar a nossa fração. Então, nosso exercício aí terminou. Então, gente, espero aí, agora a gente vai dar continuidade, certo? No próximo vídeo, na próxima parte aí. Então, é isso, gente. Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, aí vocês me perguntem. Oi, gente, vamos lá? Então, agora nós vamos dar continuidade. Agora nós vamos falar quando a base for negativa, certo? A regrinha mesmo, mas a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente vai precisar fazer a regrinha de sinais. Então, vamos lá, menos 2 ao cubo. Como nós já falamos, o expoente indica quantas vezes a gente vai multiplicar a base por ela mesma. Como o expoente é 3, a gente vai multiplicar o menos 2 3 vezes por ele mesmo. Vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Façam a regrinha de sinais antes de multiplicar, que assim a chance de vocês errarem o sinal é bem menor. Então, vamos lá. Fazendo a regrinha aqui de sinais, ó, menos com menos, mais com menos, menos. Depois, volta lá e multiplica como fosse tudo positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, menos 2 ao cubo, menos 8. Caso alguém não se lembre da regrinha de sinais, ó, vamos recordar aqui, ó.
Sinais iguais, positivo, menos com menos, mais, e mais com mais, mais. E sinais diferentes, menos com mais e mais com menos, sempre negativo, certo? Sinais iguais, positivo, e sinais diferentes, negativo. Essa regrinha a gente só usa somente na multiplicação e na divisão. E aqui, gente, caso vocês se lembrem que quando a base for negativa, o expoente for ímpar, o resultado vai na negativa, aí nem precisa fazer a regrinha de sinais. Então, vamos lá, segundo exemplo, menos 3 a quarta. Aqui é a mesma coisa, mas ao contrário. Aqui o expoente é par e a base é negativa, resultado positivo. Caso não se lembre disso, precisa fazer a regrinha de sinais. Então, vamos lá, menos 3 a quarta. Aqui nós vamos multiplicar o menos 3, 4 vezes por ele mesmo, porque o nosso expoente é 4. Menos 3 vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Agora, como a gente combinou, vamos fazer a regrinha de sinais antes, depois multiplica como fosse tudo positivo. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Gente, aqui é a opção colocar o sinalzinho positivo, porque sabemos que quando o número não tem um sinal indicando, ele é positivo. Depois que colocou o sinalzinho, vai lá e multiplica como fosse tudo positivo. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Gente, aqui se não o caso não se lembre, nessa conta que é 81 e outro tipo de conta, é necessário armar a continha. E tá afiado aí na tabuada, né? Então, vamos lá. Aí aqui, gente, quando for fração, a regrinha é a mesma. O expoente é 2, então vamos multiplicar menos 8 terços duas vezes por ele mesmo. Menos 8 terços vezes menos 8 terços. Então, vamos lá. Virou a multiplicação de frações. Multiplicação de frações, a gente multiplica em cima, numeradores, e embaixo, denominadores. Menos 8 vezes menos 8. Menos com menos mais, 8 vezes 8, 64. Agora, a gente multiplica embaixo. 3 vezes 3, 9. Terminou o nosso exercício. Certo? Não dá para simplificar, então, menos 8 ao quadrado, menos 8 terços ao quadrado é 64 sobre 9. Agora, menos 2 nonos elevado ao cubo. Então, aqui a gente vai multiplicar o menos 2 nonos, menos 2 sobre 9, perdão, 3 vezes por ele mesmo. Menos 2 sobre 9 vezes menos 2 sobre 9 vezes menos 2 sobre 9. Aí ficou bem distante. Então, vamos lá. Aí aqui a gente vai, mesma coisa, multiplicação de 3 frações. Multiplica tudo em cima e tudo embaixo. Aí aqui, cuidado aqui com o sinal, tá? Ó, menos com menos, mais com menos, menos. Como eu falei, faça uma regrinha de sinal antes, depois multiplica como fosse tudo positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, aqui em cima, menos 8. E agora embaixo, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, né? Caso aí não se lembre, arma a continha. Deixa eu apagar aqui. Caso não se lembre aí que vai dar 729, aí precisa aí armar a continha. 1 vezes 9, 9. E 8 vezes 9, 72. Então, vai dar menos 8 sobre 729. Aí terminou aí nosso exercício. Então, sem multiplicação de frações, multiplica em cima e multiplica embaixo, certo? Aí é isso aí, gente. Então, agora, no próximo vídeo, né, vou terminar aqui para não ficar muito grande, nós vamos falar de uns casos particulares, né, de potenciação, e vamos começar a falar quando o expoente é negativo. Gente, vamos lá, ficou faltando a gente falar também quando não tem parênteses, certo? Que é diferente. Um caso aqui, nós temos menos 2 ao cubo. Quando não tem parênteses, a gente só está elevando a base, só o número, àquela potência, certo? O número não. Então, aqui a gente mantém o número
e faz a potência. 2 ao cubo, ou seja, já multiplicar o 2 3 vezes por ele mesmo, que vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, aqui é menos 8. Diferente daqui, é menos 2 ao cubo. Aqui a gente está elevando tudo ao cubo, como a gente já fez, nesse caso também resulta em menos 8. Aqui, ó, nós temos menos 4 ao quadrado. Aqui, como não tem parênteses, aqui a gente só está elevando o 4 ao quadrado e não o número. A gente mantém o número e resolve a potência. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, menos 16. Se tivesse parênteses, a gente estaria elevando o número e o sinal e o número ao quadrado. Aí ia ficar menos 4 vezes menos 4. Aí faríamos aí a regrinha de sinal, menos com menos, mais, que daria 16, certo? Então, são coisas diferentes, certo? Quando está ao quadrado, quando tem parênteses e quando não tem parênteses, certo? São coisas diferentes. Então, a gente tem que ter essa atenção, certo? Quando não tem parênteses, a gente só está elevando o número, e aí o sinal permanece. Quando tem parênteses, a gente está elevando o sinal e o número àquela potência, certo? Lembrando aqui dessas regrinhas, qualquer número elevado a zero, pode ser 1 milhão, qualquer número, gente, o resultado sempre vai ser 1. Eu até cheguei a demonstrar para vocês, né, que vem do resultado da divisão de duas coisas iguais, certo? Por isso que o resultado é 1. Ou seja, dois números aí que têm a divisão de dois números que têm a mesma potência, certo? Ou seja, dois números iguais. E aqui, qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. 5 elevado a 1, 5, certo? Então, é isso. Agora, nós vamos falar quando o expoente é negativo, que faltou aí para a gente finalizar o nosso estudo de potência. Vamos lá, gente. Agora nós vamos falar quando o expoente é negativo, que é bem simples também. Nós temos 2 elevado a menos 1. Primeira coisa, transformar em fração, como a gente já falou, só colocar 1 embaixo. Aí agora é só a gente inverter a fração. Ficou 2 sobre 1, invertendo a fração. 1 vem para cima, 2 vem para baixo. E aí, na hora que inverte, gente, o expoente fica positivo. Mas sempre, gente, quando vira fração, coloca parênteses, certo? Que aí o número, a fração fica elevada aos dois números, certo? Então, vamos lá, vai ficar 1/6 elevado a 1, certo? Então, é bem simples, inverte, coloca 1 embaixo, depois inverte a fração, aí o expoente já fica positivo, aí você resolve a potência. 1 sobre 2 elevado a 1 vai ficar 1 sobre 2, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Terminou o exercício. Aqui é a mesma coisa, 4 elevado a menos 3. Tem que virar uma fração, coloca 1 embaixo, depois a gente inverte a nossa fração. 1 vem para cima, 4 vem para baixo. Aí já vai trocar o sinalzinho de expoente. É negativo, vem para cá, positivo. Fica 1/4 elevado ao cubo. Aí a gente vai resolver a potência. Tem dois caminhos. Você pode fazer, como 3 está elevado a 1 e a 4, aí você pode resolver 1 elevado ao cubo 1 e 4 elevado ao cubo 64. Ou fazer detalhado, como eu já falei para vocês. Quando o expoente é 3, significa que a gente vai multiplicar a nossa base, que no caso aqui é 1/4, 3 vezes por ele mesmo. 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Aí virou uma multiplicação de frações, como a gente já falou, multiplica em cima e multiplica embaixo. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. E agora multiplica tudo embaixo. 4 vezes 4, 64. 64 vezes 4. Não, perdão. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 1/4 elevado ao cubo, 1 sobre 64. Então, bem simples, gente. E quando já for fração, é só inverter a fração. 3 está embaixo, vem para cima. 1 está em cima, vem para baixo. Aí, o sinalzinho de expoente já vai trocar.
já vai ficar positivo. Só não esqueçam, gente, que sempre quando for fração, colocar o parênteses, certo? Porque se você não colocar o parênteses, vai ficar indicando que você só está elevando o número de cima àquela potência, e não é verdade. Você tem que elevar o de cima e o de baixo àquela potência. Então, ficou 3 sobre 1 elevado ao quadrado. Então, sempre, gente, que o número de cima der para dividir pelo número de baixo, vocês dividem. Ó. 3 dividido por 1, 3. E depois resolve a potência. 3 ao quadrado, a gente vai fazer 3 vezes 3. Como eu já falei, o expoente indica quantas vezes a gente multiplica a base por ela mesma. 3 vezes 3, 9. Aqui outro caso, gente, que já é fração. Então, só inverter a fração. 5 vem para cima, 4 vem para baixo. Aí já vai trocar o sinalzinho de expoente. É negativo, vai ficar positivo. Aí agora só a gente resolver a potência. Aqui, ó, 5 já não dá para dividir por 4. Então, aí você vai ter que já resolver aí a potência direto. Como expoente é 3, a gente vai multiplicar 5 quartos 3 vezes por ele mesmo. 5 quartos vezes 5 quartos vezes 5 quartos. Virou a multiplicação de frações novamente. Só multiplicar em cima e embaixo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Aí agora, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Agora, eu vou dar um exemplo aqui, gente, que eu não coloquei. Aqui vai acabar sendo igual o anterior ali, né? A mesma lógica. Vou colocar um exemplo quando tudo for negativo, que eu cheguei a não dar aqui para vocês. Vamos lá, menos 5 elevado a menos 2. E vamos colocar o exemplo também quando a fração for negativa. Menos 1 meio elevado a menos 3. Então, vamos lá. Menos 5 elevado a menos 2. Mesma coisa. Para ficar o expoente positivo, a gente já coloca 1 embaixo, já transforma em fração. Depois já inverte a nossa fração. 1 vem para cima e menos 5 vem para baixo. Aí, gente, o expoente, ó, já vai ficar aí positivo da nossa fração, ó. Deixa eu apagar aqui uma coisa, senão vai confundir vocês. Ó, 1 vem para cima, menos 5 vem para baixo. Aí vai ficar, já troca o sinalzinho, é negativo, vai ficar positivo. Mas tem um detalhe, antes de a gente resolver aqui nossa potência, a gente tem que lembrar uma coisa, que o negativo nunca fica no denominador, no número de baixo, sempre tem que ficar na parte de cima, no numerador. Então, vai ficar menos 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Aí, a gente abrindo a nossa potência, menos 1 quinto vezes menos 1 quinto, como nosso expoente é 2, vai multiplicar 2 vezes por ele mesmo, vai ficar 1 sobre 25. Porque sabemos, usando a regrinha de sinal, que menos com menos é mais, certo? E aqui a mesma coisa, quando for fração, quando já é fração, é só a gente já inverter. 2 vem para cima, menos 1 vem para baixo, e aí já troca o sinalzinho do expoente, é negativo, já fica positivo. E aqui, gente, quando dá para dividir o número de cima pelo número de baixo, numerador dividido por denominador, a gente já divide, nem vai precisar subir o sinal negativo pro número de cima, certo? Já divide aqui, ó, 2 dividido por menos 1. Mais com menos, menos. Então, vai ser menos 2. Sempre quando for negativo, eu coloco parênteses. Então, vai ficar menos 2 ao cubo. Que significa que a gente vai multiplicar o menos 2 3 vezes por ele mesmo. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí, é só fazer aqui a regrinha de sinais. Deixa eu arrumar aqui, que passou bem. Aí, faz a regrinha de sinais antes de multiplicar, como eu falei para vocês, ó, menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, menos 8. Certo, gente? Então, é isso.
Espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos aí, qualquer coisa me pergunta. Nós vamos aí agora para a parte de radiciação, raízes. Oi, gente, então agora nós vamos falar de radiciação, né, as raízes. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 4. Para a gente saber que tipo de raiz que é, a gente sempre olha o índice, certo? Quando não tem nenhum número no índice, a gente sabe que é 2. Em raiz quadrada, a gente tem que pensar no número multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resulta no valor que está dentro da raiz. Raiz quadrada de 4 vai ser 2, porque sabemos que 2 vezes o 2 vai ser 4. Raiz quadrada de 64 vai ser que número multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resulta em 64, 8. Se a gente multiplicar o 8, gente, 2 vezes por ele mesmo, vai resultar em 64. Então, sempre, gente, quando for raiz quadrada, vocês têm que pensar no número multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resulta no número que está dentro da raiz. Então, é bem simples. Raiz cúbica. Raiz cúbica de 27, ao invés de ser 2 vezes, a gente vai pensar no número que é multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que resulta no número que está dentro da raiz. Nesse caso, raiz cúbica de 27 vai ser 3. Porque se a gente multiplicar o 3, 3 vezes por ele mesmo, vai resultar em 27. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Raiz quarta de 256. A gente tem que pensar no número multiplicado 4 vezes por ele mesmo, que resulta em 256, que vai ser 4. Que se a gente multiplicar o 4 aqui 4 vezes por ele mesmo, vai dar exatamente 256. Vamos fazer a continha. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, armando a continha, dá 64. E 64 vezes 4 vai resultar em 256. Certo? Então, agora, gente, então sempre o índice indica a quantidade de vezes que vai ser multiplicado um número, no caso, raiz quadrada. Vai pensar que número eu vou multiplicar 2 vezes por ele mesmo, que vai dar 4. 4. 2. Que número eu vou multiplicar 2 vezes por ele mesmo, no caso aqui, raiz quadrada de 64, vai ser 8, que 8 vezes 8 é 64. Raiz cúbica, a gente tem que pensar no número multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Nesse caso aqui, 3, que dá 27. Raiz quarta, a gente tem que pensar no número multiplicado 4 vezes por ele mesmo, que dá o número que está dentro da raiz. Nesse caso aqui, raiz quarta, 256, 4. E assim por diante. For raiz quinta, o número multiplicado 5 vezes por ele mesmo, que dá o número que está dentro da raiz, e assim diante. Quando for fração, gente, a mesma coisa. Raiz nona de 64. Aí você extrai a raiz do numerador, número de cima, e do denominador, nosso número de baixo. Raiz quadrada de 9, 3. Se a gente fizer 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 64 vai ser aí 8, que sabemos que 8 vezes 8 é 64. Então, resultado 3/8. Quando não dá para simplificar, terminou. Agora, raiz cúbica, né, de 9 sobre 125. Deixa eu só alterar aqui o nosso denominador para 27. Que não tem raiz cúbica exata de 9, né? Só raiz quadrada. Então, raiz cúbica de 27, sabemos que é 3, o 3 multiplicado 3 vezes por ele mesmo, 3 vezes por ele mesmo resulta em 27. Raiz cúbica é um valor multiplicado 3 vezes por ele mesmo, como a gente já falou. E a gente extrai a raiz também do denominador. Raiz cúbica de 125, 5. Que se a gente pegar o 5 e multiplicar 3 vezes por ele mesmo, vai dar exatamente 125. E aqui também não dá para simplificar, então já terminou. Raiz cúbica de 27 sobre 125, 3/5. E aqui raiz quadrada de 9 sobre 64, 3/8. Então, terminou. Gente, muito simples. Acho que eu não passei aqui para vocês só ouviram, ó. Aqui esse exemplo, ó. Raiz cúbica de 27 sobre 125. Ó. Raiz cúbica de 27, 3. E raiz cúbica de 125, 5. A gente não pode deixar, quando for fração, a gente extrai a raiz do numerador e depois do denominador. Certo, gente? Super simples. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar. Agora nós vamos para as regrinhas de
multiplicação de potências e divisão de potências de mesma base. Gente, agora nós vamos falar, gente, das propriedades para reduzir a uma única potência. No caso aqui, ó, reduzam a sua potência. A gente tem multiplicação de duas potências de mesma base. Regrinha, só conservar a base e somar os expoentes. 3 mais 5, 8. Então, aqui a gente não precisa calcular, a gente só calcula a potência igual nos outros, que eu até coloquei para vocês. Quando calcule, quando tiver cálculo, efetue, só assim que a gente calcula, certo? Então, 4 ao cubo, vezes 4 elevado à quinta, conserva a base, soma os expoentes da multiplicação. Sempre a base tem que ser igual, certo? Aqui a gente tem 5 elevado a menos 1 vezes 5 ao cubo. Multiplicação de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 3 com menos 1, 2. E então, sempre aí, quando for negativo, né, acaba gerando aí uma subtração. Na divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Conserva 8 menos 4, 4. Aqui também é um tipo de divisão, né? Barrinhas a gente sabe que é divisão. Conserva a base, subtrai os expoentes. 10 menos 6, 4. E aqui a mesma coisa, 2 à sexta dividido por 2 à oitava. Conserva a base, subtrai os expoentes. 6 menos 8. Como o número de cima é menor do que o de baixo, vai acabar sendo negativo. 6 menos 8, sabemos que é menos 2. Certo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem. Resumindo, multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. Divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Certo? E, para finalizar aí, se a gente tiver... Cheguei a falar no outro vídeo, por caso aí tenha ficado dúvida. 5 ao quadrado elevado ao cubo. Quando a gente tiver a potência de potência, o número elevado a 2 expoentes, é só a gente multiplicar os expoentes. Vai ficar 5 elevado a sexta. Certo? Então, sempre que o número tiver elevado a 2 expoentes, é só multiplicar o expoente, né? Que a gente costuma falar potência de potência. É bem simplesinha essa regrinha. Então, é isso, gente. Agora nós vamos para a parte que ficou faltando falar, que é do primeiro módulo. Não, antes disso, nós vamos para expressões. Depois nós vamos para a parte aí de soma de ângulos internos, ângulo interno e ângulo externo. Oi, gente, agora vamos falar de expressões envolvendo aquelas regrinhas, né, que nós trabalhamos até agora. Expressões a gente tem que tomar cuidado, né, quando nós temos raiz junto com multiplicação, raiz junto com potência, até a regrinha de quem a gente resolve primeiro. No caso aqui, a gente tem raiz junto com multiplicação. A gente vai resolver primeiro a raiz, depois a multiplicação e, por último, a subtração, certo? A raiz sempre vem antes, né? Radicação. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 64, 8. Sabemos porque 8 vezes 8 é 64. A copia menos. 2 vezes 6, 12. Então, como eu falei para vocês, primeiro a raiz, a radiciação, depois a multiplicação e por último a subtração. Aí agora a gente resolve a subtração. 8 menos 12, menos 4. Certo? Surgiu dúvida nesse tipo de situação, sempre lembra, né, que o positivo é o que a gente tem e o negativo é o que a gente deve. Se a gente tem 8 e deve 12, a gente ainda vai ficar devendo 4, por isso resultado negativo. E outra coisa, temos 8, a gente está tirando 12, a gente está tirando uma quantidade maior de um número menor, então vai faltar ainda 4. Se falta, resultado é negativo, a gente também pode pensar dessa forma, certo? Então, sempre o que falta, o que deve, a gente indica por um número negativo. Então, gente, então vamos lá. Nós temos aí 2 vezes raiz de 16 mais 4 vezes 5. Então, como eu falei para vocês, a raiz sempre a gente resolve primeiro, a gente copia aqui o 2, sinalzinho de vezes, raiz quadrada de 16, 4.
porque 4 vezes 4, 16. Agora, mais a outra operação que vem depois, multiplicação. E por último, a gente vai adicionar 4 vezes 5, 20. Aí agora a gente resolve a multiplicação. 2 vezes 4, 8, mais o 20 que já estava aqui. Por último, como já falei, a adição. 8 mais 20, 28. Agora, nós temos, ó, 5 vezes 6, mais 3 ao quadrado. Aqui a gente resolve aqui a multiplicação, depois a potência e, por último, a adição. 5 vezes 6, 30, mais 3 ao quadrado, é o mesmo que 3 vezes 3, que é 9, como nós já vimos. 30 mais 9, 39. Agora, nós temos 3 vezes 4 menos raiz quadrada de 25. Resolve aqui a multiplicação. 3 vezes 4, 12. Menos raiz quadrada de 25. 5, porque 5 vezes 5, 25. 12 menos 5, 7. Terminou. Agora, nós vamos fazer umas expressões, gente, quando a gente tem fração, certo? É a operação e uma potência em cima, certo? Costuma gerar um pouquinho de dúvida. Vamos lá. Gente, agora nós vamos falar aí de expressões, né? A gente tem que tomar cuidado com as regrinhas. Gente, vamos lá, expressões, né, com fração junto com potência. Primeiro exemplo, a gente tem meio menos 1/3 elevado ao quadrado. Sabemos que subtração, adição de frações, a gente só pode resolver quando o denominador é igual, certo? Que é o número aqui de baixo. Então, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, igualando os denominadores, e depois resolver a potência. Vai levar o resultado ao quadrado. Então, vamos lá. Meio menos 1/3. Primeira coisa, igualar os denominadores. Quando os dois, ao invés de tirar MMC, a maneira mais simples é a gente pegar aqui e multiplicar os denominadores. Porque como os dois são primos, a gente já vai achar um número que tem que ser o nosso denominador. 2 vezes 3, 6. Então, sabemos que o nosso denominador tem que ser 6. Então, é só a gente pensar que o número que a gente vai multiplicar por 2 para virar 6 vai ser 3. A gente multiplica por 3 embaixo e em cima. Porque se a gente multiplicar só embaixo, a nossa fração vai alterar. Aí aqui é só pensar que número a gente vai multiplicar por 3 para virar 6. 2. É a mesma coisa. Multiplica por 2 embaixo e em cima. Caso contrário, se multiplicar só embaixo vai dar errado, porque a gente vai alterar a nossa fração. O que faz embaixo tem que fazer em cima. Agora a gente vai resolver a continha. 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 3, 6. Ó, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes 2, 2, e 3 vezes 2, 6. Tudo isso ainda elevado ao quadrado. Agora, gente, que o denominador é igual, a gente pode resolver aqui em cima, certo? Aí agora a gente vai manter o denominador, que é 6, e vai resolver a subtração. 3 menos 2, 1. Então, sempre, tudo isso elevado ao quadrado. Então, sempre, gente, antes de resolver uma subtração de frações, a adição também tem que, se o denominador não for igual, tem que torná-lo igual. Aí, quando é igual, a gente já agora mantém e resolve a subtração. 3 menos 2, 1. Então, 3 sextos menos 2 sextos, 1 sexto ao quadrado. Aí, aqui é a mesma regrinha. Como está ao quadrado, é multiplicar 1 sexto 2 vezes por ele mesmo. 1 sexto vezes 1 sexto. Aí virou a multiplicação de frações, que nós já sabemos a regrinha, multiplique em cima e embaixo. 1 vezes 1, e 6 vezes 6, 36. Aí aqui, gente, a mesma coisa. A diferença é que a gente tem uma adição de frações com denominadores diferentes. A gente tem 2 quintos mais 1 sobre 15 elevado ao cubo.
adição de frações também, com denominadores diferentes, a gente tem que torná-los iguais para a gente poder somar em cima, certo? Resolver. Aqui já a regrinha já é diferente, a gente não vai multiplicar aqui e ver que número tem que ser, certo? Aqui a gente multiplicou porque os dois são primos, aí já resulta no próprio número que vai ser. Aqui não, aqui a gente analisa aqui os denominadores e vê que a gente percebe que eles são múltiplos, certo? A gente percebe que na tabuada do 5 tem o 15, certo? Então é só a gente sempre observar isso e sempre o menor dá para chegar no maior. Aí a gente pensa, que número que eu vou multiplicar por 5 para poder chegar no 15? 3. Aí multiplica por 3 embaixo e em cima, né? Por conta de ser múltiplo. Aí aqui, ó, a gente resolve, ó, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Mas, aí copia a outra fração, que é 1 sobre 15. Olha que legal. Tudo isso aqui elevado ao cubo, rapidinho, a gente fez com que os denominadores se tornassem iguais, certo? Aí, quando é igual, agora é só a gente manter e resolver aqui a nossa adição. 6 mais 1, 7. Tudo isso elevado ao cubo. Certo? 6 sobre 15 mais 1 sobre 15 dá 7 sobre 15 ao cubo. Agora, como a gente já sabe, né? Como está elevado ao cubo, a gente vai aí multiplicar 3 vezes por ele mesmo a nossa fração. Então, vamos lá. Vai ficar 7 sobre 15 vezes 7 sobre 15 vezes 7 sobre 15. Aí, como a gente já sabe, gente, multiplicação de frações, a gente multiplica em cima e embaixo. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Aí tem que armar a continha aí, né? Sobre. Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. A gente vai multiplicar aqui. A gente vai fazer aí 15 vezes 15, 225. Vezes 15, aí vai dar 3.375. Então, sempre multiplicação de frações. Multiplica em cima e multiplica embaixo, certo? Aí terminou o nosso exercício. Então, é isso, gente. Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. Então, gente, ficou faltando a gente falar do significado geométrico, né? De raiz quadrada, né? Relembrar. Depois a gente vai falar do significado geométrico e de raiz cúbica. Então, aqui na situação, quanto mede o lado de um quadrado cuja área é 36? Né? Então, no caso, o lado do quadrado, para a gente descobrir, é só a gente calcular a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Porque sabemos que 6 vezes 6, né, é 36. Que é o significado aí da raiz quadrada, certo? E sabemos, gente, que o quadrado tem todos os lados iguais. Então, se a área é a parte interna do quadrado, que é 36, nesse caso. Então, os lados têm que ser 6, que para calcular do quadrado é só a gente multiplicar os lados. 6 vezes 6, 36, que é o mesmo que a gente calcular a raiz quadrada, que a gente resulta no lado. Então, o valor que está dentro da raiz é a área do quadrado e o resultado da raiz é o lado do quadrado, certo? Esse é o significado geométrico da raiz quadrada. Representa, né, o lado do quadrado e o valor que está dentro da raiz, a área do quadrado. Olha que legal. Raiz quadrada de 64. No caso, 1 quadrado de área 64. Quanto que é a medida do lado? 8. Que é a mesma coisa, né, que a raiz quadrada de 64. Ou seja, aqui é um quadrado de área 64 e lado 8, que é o mesmo que a gente calcular a raiz quadrada de 64, por isso que o nome é raiz quadrada, porque vem da área, né? Representa a área de um quadrado, por isso se chama raiz quadrada, certo? Que o valor que está dentro da raiz representa a área do quadrado e o resultado, os lados do quadrado, que é 8 vezes 8, 64.
A mesma coisa aqui, vai ser um quadrado de área 4 e lado 2, porque 2 vezes 2 é 4. Um quadrado de área 60, um quadrado de área 16, o lado vai ser 4, porque 4 vezes 4 é 16. Certo? Esse é o significado geométrico, né? Recordando aí da raiz quadrada, que representa a área de um quadrado e o seu resultado, o lado do quadrado. Agora vamos, para finalizar essa parte, vamos falar aí do significado da raiz cúbica. Então, gente, agora nessa questão, quanto mede a aresta do cubo com os seguintes volumes? Então, aqui o significado, né, da raiz cúbica é isso, né? É um cubo. Então, no caso, quanto mede a aresta de um cubo com volume 27 centímetros cúbicos. Então, 27 centímetros cúbicos é o volume do cubo. Então, numa situação como essa, a gente tem um cubo. Vou tentar fazer aqui um esboço de um cubo. Né? O cubo é formado por 6 quadrados. Aqui ficou parecendo um retângulo, mas é só para uma ilustração aqui. Então, aqui é o seguinte, o volume a gente sabe que é a multiplicação do comprimento da largura pela altura. É uma figura aí 3D. Então, aqui, se o volume é 27, V igual a 27. Então, eu tenho que pensar que número eu vou multiplicar 3 vezes por ele mesmo, que vai dar 27. Vai ser 3, que é o mesmo que a raiz cúbica de 27, certo? Então, quando se falar de volume, quando quiser o valor da aresta, é só vocês calcularem a raiz cúbica daquele resultado, daquele valor. Raiz cúbica de 27, 3, porque sabemos que raiz cúbica, a gente pegar um valor, multiplicar 3 vezes por ele mesmo, que dá o valor que está dentro da raiz. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, é o seguinte, o volume representa o valor que está dentro da raiz e o resultado da raiz cúbica, a sua aresta. Isso é o significado geométrico da raiz cúbica. Então, aqui vai ser 3. Se o volume é 8, quanto vai ser a aresta? É só a gente calcular a raiz cúbica de 8, que vai ser 2. Porque se a gente pegar o 2 e multiplicar 3 vezes por ele mesmo, vai dar exatamente 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E aqui, raiz cúbica de 64 vai ser 4, porque a gente pegar o 4 e multiplicar 3 vezes por ele mesmo, vai dar 64. E aqui, raiz cúbica de 125, 5. Se a gente pegar o 5 e multiplicar 3 vezes por ele mesmo, vai dar 125. Então, o significado geométrico da raiz cúbica é esse, certo, gente? Ou seja, é o volume, né? O volume é a raiz e o resultado é a aresta do cubo. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, me perguntem. Agora, nós vamos falar da primeira parte agora, para finalizar nosso estudo. A primeira parte, que são as áreas, né? Soma dos ângulos internos, externos, cálculo de um ângulo interno, um ângulo externo. Então, vamos lá para finalizar. Então, gente, vamos lá para o primeiro módulo nosso. Para a gente calcular a soma dos ângulos internos de uma figura, primeira coisa é saber o número de lados que ela tem. No caso aqui, como não forneceu o desenho, a gente tem que saber pelo nome quantos lados tem. Epitágono, 7 lados. Aí, com isso, é só a gente pegar a fórmula da soma dos ângulos internos, SI, é igual a N menos 2 vezes 180. SI vai ser igual. A gente substitui no lugar do N, o N representa a quantidade de lados, gente. Aí é só a gente pegar no lugar do N e colocar 7 menos 2 vezes 180. Né? No caso aqui é graus, né? Então, vamos lá. É só resolver primeiro o que está dentro do parênteses, né? 7 menos 2, 5. 5 vezes 180. Esse I vai ser igual. 5 vezes 180, armando a continha aí, resulta em 900 graus.
Se o exercício estivesse pedindo o valor de um ângulo interno, vocês teriam que fazer isso, calcular a soma, né? Descobrir quanto é a soma de todos juntos e continuar o exercício. Colocar aí significa um ângulo interno, ia ser igual a 900, que é a soma, dividido pelo total de lados, que é a mesma coisa que o total de ângulos. Vocês iriam fazer 900 dividido por 7, certo? Que ia dar aí um valor aproximado, né? Vocês iriam colocar aí dá 128, 5, 7, né? Infinitamente. É colocar o sinalzinho de aproximadamente, né? Depois do 8 vem o 5, aí sabemos pela regrinha do arredondamento, de 5 para cima, arredonda da frente para mais. Então, ia dar aproximadamente 129 graus. Cada ângulo interno no nosso heptágono. Então, sempre que pedir o valor de um ângulo interno, vocês vão pegar a soma e dividir pelo total de lados. Porque sabemos que o número de lados é igual ao número de ângulos. Então, é isso. Se quiser saber o valor de um, pega e divide pelo total, certo? Agora, vamos lá, dando continuidade. Então, a resposta da letra A é 900 graus. Então, por conta aí do espaço, eu vou apagar aqui para a gente fazer a letra B. Então, a letra A, resposta 900 graus, a soma dos ângulos internos de um heptágono. E para a gente saber aí a soma dos ângulos internos de um decágono, é só a gente pegar, fazer a mesma coisa, lembrar que decágono, né, vem de 10, então é uma figura que tem 10 lados. Então, só pegar novamente a fórmula, SI é igual a N menos 2 vezes 180. No lugar do N, que sabemos que o N é número de lados, a gente vai colocar 10. E vai fazer 10 menos 2 vezes 180. Aí, vamos lá. 10 menos 2, 8. Aí, a gente vai fazer 8 vezes 180. Aí, fazendo a conta, armando aí a continha. Vocês vão fazer 180 vezes 8, que vai resultar em 1440 graus. Aí, vamos supor, se o exercício estivesse pedindo, calcule o valor de um ângulo interno. Aí, vocês iriam calcular a soma primeiro e depois só ia pegar, colocar aí, que representa um ângulo interno, ia pegar o total, que é a soma de todos, que é 1440, e dividir pelo total de ângulos, que são 10, porque o número de lados é igual ao número de ângulos. 1440 dividido por 10, corta a mesma quantidade de zero de cada lado, que vai resultar aí 144 dividido por 1, 144. Então, cada ângulo interno aí do nosso decágono mede 144 graus, certo? Então, falamos de ângulo interno, soma dos ângulos internos, falamos de o cálculo de um ângulo interno, e agora, para finalizar, nós vamos falar para como a gente calcula o ângulo externo. Então, gente, aproveitando aí os mesmos polígonos para nós falarmos de ângulo externo, então aqui a questão pede o seguinte: calcule o ângulo externo de cada polígono abaixo, heptágono. Nós podemos utilizar a forma da soma dos ângulos internos, né? Como nós já calculamos, né? A soma dos ângulos internos é 900. Aí acho o valor de 1, que nós já fizemos, né? Anteriormente, 900 dividido por 7, 129. Aí, tendo o valor de um ângulo interno, para descobrir o externo, é só a gente lembrar que o ângulo interno somado com o ângulo externo sempre vai resultar em 180. Então, é só fazer 180 menos 129, ou seja, menos o nosso ângulo interno, vai resultar no ângulo externo, que é de 51 graus. Então, essa é a maneira mais extensa de fazer. Essa é um pouquinho mais demorada, que é achar a soma dos ângulos internos. Aí, acha o valor de 1 e depois faz 180 menos esse ângulo interno que resulta no externo. Mas é muito mais simples vocês lembrarem
que quando se trata de ângulo externo, é só vocês lembrarem, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês, que a soma dos ângulos externos em qualquer polígono convexo é sempre 360. Dá um cálculo bem menor, ó. Soma dos ângulos externos em qualquer polígono convexo, 360 graus. Então, se eu sei que a soma dos meus ângulos externos é 360, se eu quiser saber o valor de um, que é o nosso AE, é só pegar 360, que é a soma de todos, e dividir pelo total de lados, que é a mesma coisa que o número de ângulos, que no caso o heptágono, 7. Aí já vai dar o resultado, aproximadamente 51 graus. Acabou o exercício. Então, sempre que falar o valor de um ângulo, para calcular o ângulo externo, é só vocês lembrar que a soma dos ângulos externos é 360 e dividir pelo total de lados, certo? Só não pode esquecer essa propriedade. Se esquecer, aí tem que fazer daquela forma maior, mais extensa. Aqui é a mesma coisa. Se eu quero saber o valor de um ângulo externo de um decágono, aí eu lembro que a soma dos ângulos externos é 360, aí vem o ângulo externo é igual a 360, divide aí pelo número de lados, que são 10. Corta a mesma quantidade de zeros de cada lado, 36 dividido por 1, 36 graus. Então, cada ângulo externo no nosso decágono é 36 graus. Então é isso, gente. Espero aí que vocês tenham entendido todos os exemplos, recordado, né? E agora que depois que vocês concluírem aí de assistir, façam os exercícios da apostila, né? Que a gente não é só assistir, tem que praticar, tá? Façam aí os exercícios da tarefa aí, refaçam. E bons estudos para vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. Espero aí ter ajudado. Um abraço.